aqui já tá lá. Já foi. Tá. E Silvia, tem limite de tempo? Não, né? Não sei. Talvez tenha. Escolhi na hora. Mas vai ficar silêncio também, né? Posso dar um pio aqui. Meu Deus. Acho que agora foi, tá? Tem lá tudo certinho. Dá pra ver. Pode ser um pouquinho dela. Só não vai sair imagem, né? Mas acho que. Sabe? Porque a gente, Se eu descer, se acontecer alguma vou coisa, fazer mais bagunça. Ah, não tem problema ficar aqui não. Eu gosto até de ficar aqui. Felipe. Felipe tinha falado de pegar uma cadeira pra você aqui, né? legal. Ah, ele desceu. Ele desceu. Seu? Aqui, ó. Ah, Deus. Acho que eu vou precisar de alguma outra coisa pra dar suporte. Deixa eu pegar. Tem que ser pra ele buscar. Eu vou pegar aqui alguma coisa. Beleza. Graças a paz, irmãos, amém? Só dando uma instrução aqui, tem gente chegando e a gente estava com os primeiros bancos ocupados aqui com o pessoal do coral, e agora eles estão vazios. Então eu queria pedir o pessoal da igreja, se pudesse, sentar aqui à frente, para que as pessoas que vão chegando tenham mais facilidade de se assentar ali atrás, né? Que aí vai facilitar para a gente, né? Aí os bancos aqui da frente agora ficaram vazios. Muito bem, isso é uma igreja abençoada, hein? Consegui. Olha, consegui assim. Isso, facilita agora para quem for chegando, fica mais Aí o fácil livro já tá. assentar ali. Então, boa noite de verdade agora. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje é dia de comemorar o Natal de Jesus. Algumas pessoas dizem, mas pastor, hoje não é dia 24, não é dia 25. Não é o dia certo. Estava brincando com alguém que o registro de nascimento de Jesus não está registrado no dia 25 de dezembro. Na verdade, certamente não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é uma data que a gente convenciona a comemorar e a lembrar e a falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é uma data muito importante para o cristianismo, para as igrejas cristãs. Apesar de que na Bíblia, o centro da Bíblia não é o nascimento de Jesus. O centro da Bíblia é sua morte. Na verdade, o nascimento de Cristo teve o propósito dele vir para morrer pelos nossos pecados. Esse é o objetivo. Foi por isso que ele veio. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que isso tem sentido. Tudo isso aqui tem sentido. Porque Jesus Cristo veio, nasceu, viveu e morreu. E ele morreu pelos nossos pecados. A mensagem do Natal é a salvação. A mensagem do Natal é o perdão dos pecados.
A mensagem do Natal é a nova vida que temos em Cristo Jesus. Nosso culto hoje vai ser diferente, né? Eu vou deixar a palavra com o Ministério de Louvor, juntamente com o Grupo Adorarte. Nós temos também o Rafael, porque são 3 irmãos, é difícil saber quem é quem, né? O Rafael, maestro da lira, está conosco aqui hoje, nos ajudando. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. O ano passado ele esteve também, não, nesse ano, na cantata de Páscoa, e no ano passado de Natal também. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente já oficializa o contrato, já fica aqui de uma vez, né? Que Deus te abençoe. Eu queria que você, mais do que ouvir as músicas e perceber os arranjos, que você preste atenção em cada mensagem, o que vai ser dito e o que vai ser cantado, porque não é apenas uma história, é a mensagem de vida, é a palavra de Deus que vai ser cantada aqui. Mesmo assentados, eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos o Senhor e honramos o Senhor por essa noite tão importante que nos reunimos para nos lembrar que um dia o Teu Filho amado se tornou homem, esteve entre nós, 100% Deus, 100% homem. E Ele viveu neste mundo, viveu como nós, viveu as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos desafios, as nossas limitações, sofreu as tentações, mas nunca pecou, viveu perfeitamente, cumpriu toda a lei em nosso lugar e assumiu sobre si os nossos pecados e pagou por eles na cruz. E por causa desse sacrifício podemos estar aqui hoje, não apenas numa cerimônia, mas num relacionamento, não apenas numa cerimônia, mas numa comunhão, numa intimidade, num encontro, o nosso encontro com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito, em cada momento deste culto, possa falar conosco, possa nos tocar, possa nos transformar, que sejamos, ó Pai, arrebatados pela Tua palavra, que possamos ser tocados por ela e transformados por ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Quando se inicia a história do nosso Redentor? Responder a essa pergunta é também responder desde quando Deus está conosco. Seria o início na cruz, no começo do seu ministério, ou talvez em uma manjedoura comum, cercado de animais, um menino simples, de família pobre, cujos pais escapavam das garras da morte e da perseguição. Poderia ser ainda na barriga de sua mãe, quando o Salvador já operava milagres, ou antes, quando os profetas ainda prediziam a sua vinda, quando seu povo ansiava por libertação, enquanto ainda eram exilados, escravos e dispersos. Ou na aliança feita quando ainda não havia sequer uma nação, no cordeiro oferecido como substituto, na nuvem que os acompanhava, no deserto, no poder que tirou Israel do Egito, na sarça que ardia, no Deus que se revela como aquele que é, que foi e que sempre será eterno. No princípio, quando todas as coisas foram criadas. Ao abrirmos as primeiras páginas do texto bíblico, nos deparamos com a criação de todas as coisas. A voz que faz o vazio surgir vida, do caos à ordem, do nada tudo. João, o apóstolo amado, iluminado pelo Espírito Santo, guia nossas mentes para entendermos que desde o princípio, a palavra, o sentido por trás de tudo que existe já estava presente.
O mundo foi criado através dele e para ele. Toda a existência, todo o cosmos surge de suas mãos. Antes mesmo do tempo, o eterno Cordeiro era Senhor, cheio de graça e verdade. O mesmo apóstolo depois nos ensinaria que esse Cordeiro havia sido sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. A redenção é um plano eterno. A cruz existia antes mesmo da existência em si. Portanto, perguntamos: desde quando Deus é conosco? Desde antes da história, antes da eternidade e antes do tempo. Não só redimidos e resgatados por Ele, fomos feitos por sua poderosa mão. Emmanuel, conosco, aquele que soprou a vida em nós, feitos pelo Eterno, para sermos eternamente dele.
cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Mas vieram o pecado, a morte e a separação. O jardim foi manchado pelo primeiro Adão. Fomos criados como mordomos, cuidadores da criação de Deus, feitos para nomear os animais, cultivar a flora, imagem e semelhança do Criador. Carregamos algo dele e através de nós sua glória se espalharia por toda a extensão da terra. O relacionamento face a face entre o Criador e a criatura se rompe. Ao invés de cuidar daquilo que foi feito, fomos responsáveis pela destruição. O pecado devastador corrompe a natureza, nos faz suar pelo nosso sustento, traz dor e sofrimento. Por um fruto, pela promessa de se assentar no trono que pertence a Deus, o homem cai na tentação de ter aquilo que nunca lhe foi direito, o conhecimento pleno. O grande ídolo da humanidade é revelado, nós mesmos. Agora, expulsos, conhecedores da própria nudez e desobedientes, não mais somos aptos para nos relacionarmos com um Deus totalmente santo. Mas como o Eterno é conosco, não somos deixados desamparados sem sua promessa. A descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. O tentador seria destruído completamente por alguém que haveria de nascer. A primeira profecia, o sinal de que Deus jamais abandonaria aqueles a quem criou, um sinal de aliança. Mas como? Quem seria capaz de nos santificar novamente? De nos resgatar, de nos tornar dignos de plena comunhão com o Pai novamente? Como pode um povo pecador se relacionar com o Deus Santo? Desde o princípio, através da promessa, o texto bíblico nos mostra que Deus não mede esforços para se fazer conosco e para restaurar sua criação. Deixamos o jardim, mas não sem uma promessa de restauração. Superado
haverá um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo de número 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus, capítulo 1, verso 23. Ah, Israel, povo de Deus, nação separada, a quem foi dada a lei, quem deveria iluminar as nações vizinhas, estava agora prestes a ser exilado. A cidade de Deus invadida e saqueada, os habitantes capturados e dispersados. O profeta então lamenta, aponta o pecado de seu país, mostra como o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Nem mesmo os sacrifícios eram aceitos por Deus por conta da pecaminosidade. Os atos religiosos não tinham mais valor. O povo havia se integrado à idolatria. Muitos anos se passaram desde Adão. A história do povo de Deus continuou com os pais, com a lei, com a expressão do caráter de Deus, que mostrou como o povo deveria se relacionar com um Deus santo. Mas Israel foi incapaz. Nem juízes, nem reis. Mesmo debaixo da aliança de Deus poderoso, que os libertou da escravidão, o povo escolhido preferiu os ídolos. O pecado ainda assolava os corações de Israel, e eles seriam entregues ao exílio. Os carros de guerra da Babilônia chegariam, trazendo terror e destruição. O profeta Isaías condena e lamenta pelo povo. Seria o fim da esperança? A terra era sinal da aliança de Deus. Teria ele abandonado seu povo? Mas, no meio da certeza de punição, assim como não saímos do jardim desamparados, sem esperança, o profeta recebe do Senhor uma das figuras proféticas mais carregadas de beleza: o menino que viria. O menino que iria nascer, como um filho se nos daria, filho de uma virgem, seria chamado de Eterno. O menino que governaria e traria paz para todas as nações, a luz no meio da escuridão trazida pelo exílio. Um pastor guiando seu povo, não pela guerra, mas trazendo vitória pacífica. Esse menino, chamado Eterno, era também chamado Emanuel, Deus conosco. A história da redenção não foi impedida pelo exílio. Pelo contrário, as profecias sobre a restauração nunca estiveram tão vivas. Os exilados se lembraram então da promessa feita a Davi, a Abraão e a descendência da mulher. O menino viria, uniria seu povo, os libertaria novamente. E espantosamente, o profeta nos diz que esse menino seria o próprio Deus. E como era desde a eternidade passada, continuaria conosco. Ó vem, Emmanuel.
minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Muitos anos se passaram desde a última palavra dos profetas registradas no livro sagrado. Já eram mais de 7 séculos desde que Isaías profetizou a vinda de uma criança que seria capaz de restaurar a sorte de Sião. Anos e anos desde que Deus havia prometido que a linhagem de Davi permaneceria no trono. Nenhum profeta havia falado por 400 anos. Onde estava então o Salvador? Seu povo entregue novamente nas mãos do invasor, agora o implacável Império Romano, aparentemente invencível. Subjugados, explorados e oprimidos, os membros do povo de Deus ansiavam pelo Messias, guerreiro que os libertaria pela força. Viria um novo Moisés? Teria o Senhor se esquecido de sua aliança? A terra, símbolo da promessa, mais uma vez foi tomada. Os profetas se calaram. Os heróis da fé não surgiam mais. A esperança cega fazia com que muitos acreditassem em qualquer agitador que se chamasse de Messias. Mas a realidade era uma. Jamais seria possível vencer as forças de César, aquele que se chamava Senhor de todas as coisas. Ecoavam as palavras de Isaías. Como viria o príncipe da paz? Uma criança? Alguém que venceria não por meio da guerra? Tudo parecia um furo no roteiro da redenção. Mas será? Precisaria Deus dos meios humanos para vencer? Estaria o coração dos israelitas no local correto? Mais de 7 séculos depois, o anjo veio até Maria, mulher humilde, noiva prometida de José, homem da casa de Davi. O anjo anunciava o impensável: a virgem daria luz ao Filho de Deus, pelo poder do Santo Espírito do Senhor. As palavras do profeta eram verdadeiras. O êxtase perturba a jovem mulher, certamente espantada pelo que acabara de ouvir. Um menino, o príncipe da paz, o vitorioso Deus, o Senhor que moldou o universo com a própria voz. O profeta anunciou: o próprio Deus viria até nós. Nasceria como nascemos, um bebê frágil na barriga de uma jovem mulher, exatamente como o Senhor havia prometido. Qual seria o nome dessa criança? Isaías já havia nos dito. E séculos depois, o anjo confirma: Emanuel, Deus conosco, o Salvador. Ele é o próprio Deus. Mas como algo assim poderia ser verdadeiro? O coração daquela jovem mulher, diante do espanto da obra maravilhosa de Deus, toma a única atitude possível. Ela se dispõe como serva e louva. Deus amparou a sua nação. Deus auxiliou o seu povo por graça, em favor da sua aliança com Abraão. A sua própria alma engrandecia o Senhor. Louvado seja o Redentor, pois séculos depois, ele jamais havia se esquecido de sua promessa de redenção. Agora, fisicamente, Deus se faz homem. Emanuel está entre nós.
Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 67 a 79. Pouco antes do nascimento do Salvador ser anunciado, os sacerdotes Zacarias e sua esposa Isabel, descritos como justos e irrepreensíveis diante de Deus, receberam a notícia de que teriam um filho. Isso ocorreu quando Zacarias exercia seu ofício sacerdotal. Entretanto, o capaz de restaurar o homem foi tomado por dúvidas. Como isso poderia ser verdade? Isabel era uma mulher estéril e ambos já possuíam idade avançada. Mas o anjo trouxe boa notícia, uma resposta para as orações do casal. Deus, o Senhor, que controla a história, não precisa utilizar dos métodos fáceis. Constantemente vemos Deus subvertendo as expectativas e usando aqueles que seriam os menos prováveis para a sua obra, a fim de que seu nome seja completamente glorificado. O filho de Zacarias e Isabel seria grande diante do Senhor e cheio do Espírito, converteria muitos aos caminhos de Deus, transformaria desobedientes em servos prudentes, preparando assim o caminho para aquele que viria. Entretanto, a dúvida de Zacarias fez com que sua língua fosse impedida de falar até o nascimento do menino. E logo após esse encontro, como havia prometido a palavra de Deus, sua esposa se achou grávida. E então chegou o tempo de Isabel dar à luz. O menino se chamava João. Imediatamente a língua de Zacarias se solta. E a primeira atitude é a mesma de Maria. Ele louva ao Senhor. Louva com palavras parecidas, exaltando a obra maravilhosa de Deus, que restauraria seu povo como prometido. Porque o Senhor se lembrou de sua aliança, a sua graça se derramou sobre o seu povo. Como prometido a Abraão, a Davi, como prometido aos profetas, Deus enviaria grande salvação. João Batista seria um servo que precederia o Altíssimo, prepararia para ele o caminho, e é justamente a ele, aquele que viria depois de seu tão esperado filho, que Zacarias louvava. Deus jamais se esqueceu da sua aliança. A libertação está próxima. Ele promoveu poderosa
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. De um grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Um bebê frágil, uma criança totalmente dependente de seus pais, a voz que chamou tudo à existência, incapaz de falar. Aquele que disse: haja luz, agora tinha olhos e sequer eram capazes de capturar a luz que Ele mesmo criou. O Senhor Todo-Poderoso, cujas mãos formavam o universo, cabia nos braços de uma jovem mulher, enfaixado e deitado em uma manjedoura. Assim, o mundo recebeu seu Criador, sem holofotes e sem festejos. Não houve um festival, seu próprio povo não se mobilizou. Aprove a Deus que seu Filho amado se fizesse carne e que a simplicidade de uma estalagem fosse a sua recepção. Agora, chorava de fome, precisaria aprender a andar, a comer, a falar e a viver. Como era a mente do Salvador? No que pensava o homem-Deus? O maior e mais espantoso milagre acabara de acontecer. Aquele que fez jorrar as fontes de água, que criou os mares, sentia sede, poderia sentir fome e dor. Certamente, como havia prometido por meio de seus profetas, um menino nasceu, como filho se nos deu, e ele era o próprio Deus. Deus cumpriu as suas promessas de forma maravilhosa e nunca abandonou o seu povo. Agora, seus pés tocam o chão. A eternidade invade espaço e tempo. Espantoso, incompreensível. Deus conosco, fiel à sua aliança. Há mais de 7 séculos, depois da profecia de Isaías, nascia Emanuel. Jesus, seu nome quer dizer: Deus é salvação. E então, próximo à pacata estalagem, onde habitava o Eterno, nos braços de seus simples pais, pastores comuns de ovelha, presenciam o extraordinário. O anjo do Senhor se coloca diante deles, mas mesmo apavorados com o brilho de sua glória. Os pastores são aconselhados a não temer. O anjo carregava as boas notícias mais maravilhosas. Na cidade de Davi
nasceu o Salvador, aquele que pisaria na cabeça da serpente, que foi prometido pelas Escrituras, o Filho de Deus. E então, em uma cena impensável, uma multidão de anjos se coloca em adoração. Um exército celestial canta louvores. Os pastores correm para Belém e glorificam a Deus. E diante dessa verdade, diante do Deus encarnado, o que mais poderíamos fazer se não louvar a Ele tudo que somos?
Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Lucas capítulo 2, dos versículos 25 a 35. Por quanto tempo os corações aflitos ansiavam pelo dia da libertação? Simeão viveu sua vida inteira sob o domínio de outra nação. Nunca conheceu a liberdade verdadeira. Como um fiel piedoso, ele conhecia o que a palavra dizia sobre a vinda do Salvador. Ele conhecia o que foi prometido pela lei e pelos profetas, mas recebeu algo a mais. Uma revelação pessoal de que seus olhos veriam de perto o Redentor. E ali estava ele, ainda uma frágil criança em seus braços, tão vulnerável quanto um ser humano pode ser. Mas este fiel sabia que não se tratava de algo comum, era um milagre, o maior milagre, sendo exposto diante de seus olhos. Tudo que Simeão mais desejou, o maior anseio de sua vida, aquilo que para ele, mesmo antes de ver, era uma certeza. Novamente o texto bíblico narra alguém louvando a Deus pelos seus grandes feitos, pela sua fidelidade ao que promete. Essa é a nossa segurança. Não se trata somente de um Deus que fala, mas de um Deus que faz. O respaldo do Senhor está em suas obras, não meramente em promessas. Deus cumpre e sempre cumpriu. E Simeão estava diante do Cristo prometido. Agora então ele poderia partir em paz. Seus olhos viram a salvação de Deus, aquele que traria luz para todos os povos e cumpriria a missão do povo de Israel, ser bênção para todas as nações. O cumprimento da aliança, de todo o plano de restauração, era aquele bebê. Exaltação para uns, ruína para outros. E desde o primeiro momento sabemos, seu destino é aquele capaz de estilhaçar o coração de uma mãe. Afinal, era necessário que o preço pela restauração fosse pago. E quão espantoso é quando o próprio Deus decide sujar seus pés de barro para trazer a oferta de redenção e retomar o relacionamento com seu povo. Deus que veio a nós, verdade a nos
história que contamos se inicia desde antes da criação, porque o bebê frágil na manjedoura estava lá. Quando o Eterno chamou à existência tudo que há, ele designou ao homem o cuidado da criação no jardim. O pecado corrompeu a nossa missão original. Com ele veio a necessidade da restauração. Como Deus continuaria a se relacionar plenamente com esse povo pecador? Como poderia ele continuar sendo conosco? Era necessário que houvesse redenção. Então vieram a lei, a palavra dos profetas e os rituais. Mas tudo prefigurava o que viria no futuro. Os cordeiros não tinham fim em si mesmo. O sangue apontava para algo maior, algo que também foi predito pelos profetas. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas foram saradas. Isaías 53, 5. A Escritura prometia sua vinda, mas também prometia sua morte. E ele veio, cresceu como um homem comum, um construtor. Frequentou as sinagogas, leu e ensinou a Escritura. Seu conhecimento chamava a atenção e ele era reto em seu agir. Irrepreensível, jamais transgrediu a lei quando foi chamado para ensinar no ministério. Iniciar seu ministério. Acolheu pescadores, publicanos e pecadores, homens e mulheres simples que foram chamados para algo maior, pescar almas. Então, falou por meio de parábolas, pregou sermões nunca antes vistos. Aquele menino que nasceu na manjedoura enfrentou hipocrisia religiosa da época, chamando seus discípulos para uma vida muito mais profunda de relacionamento com o Pai. Seus discípulos eram 12, mas um o traiu. Perseguido pelo seu próprio povo, foi entregue e condenado. As forças humanas pensavam se tratar de algo comum, mas não era. Aflito, ele orava ao Pai, ao suar sangue no Jardim das Oliveiras. Condenado, ele é levado até a humilhante crucificação após sua chegada em Jerusalém. Cristo, o Emanuel prometido, não só esteve conosco, mas esteve em nosso lugar. Na via dolorosa, na cruz sanguinária e injusta, não era ali o seu lugar. Então, aquele que é Deus se esvazia e enfrenta algo que cabe somente à nossa natureza: a morte, abandonado, entregue ao madeiro. O elemento que faltava para a restauração se mostrou gritante ali: graça, puramente graça. Deus morrendo no lugar de sua criação pecadora, nos nervos rompendo, no sangue que escorreu, no chicote que açoitava sua pele, em feridas vivas, na humilhação que cabia a nós. Não era uma libertação política. Deus não enviou um Messias guerreiro. Deus enviou a si mesmo, e no local mais improvável, na cruz. Ele carregou os erros do seu próprio povo. As forças humanas nunca foram o maior problema, mas sim o pecado que nos separou do Pai. Emanuel esteve no nosso lugar para que nós estivéssemos com Ele na cruz. Nossas transgressões foram levadas e finalmente o segundo Adão suplantou o primeiro. Mas seria esse o fim?
Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Lucas capítulo 24, versículos 5 a 8. Madeiro, sangue e morte. O Messias que curou, operou milagres, ensinou multidões a respeito de um reino maior, foi derrotado pelo maior reino da terra. Pregado na cruz, aquele que se dizia o rei encarnado foi visto como derrotado pelas forças humanas. Para uns, mais um agitador que encontrava seu fim. Para outros, a esperança de libertação política que se esvai. Mas para aqueles que compreenderam quem ele era, verdadeiramente o Filho de Deus, algo a mais havia acontecido, algo sem precedentes na história. Em toda a cultura antiga é o homem que sobe um monte com sacrifício para tentar conseguir o favor dos deuses. Aqui o próprio Deus escalou a montanha da caveira, Gólgota, ofertando sua graça sem medida para aqueles que jamais a mereceriam. A terra estremece, as sombras caem um dia tão escuro como nunca se viu. A morte mostra o seu aguilhão e o véu se rasga. O véu do templo, o acesso direto ao Pai. O que a cruz significou? É domingo de manhã, o sol mal havia nascido e as mulheres vão de encontro ao túmulo de Jesus com especiarias aromáticas preparadas por elas mesmas. Elas chegariam lá, rolariam a pedra e lamentariam a morte do Mestre. Aquele com quem elas andaram, poderoso em obras e palavras, mas também o amigo Jesus. Quem as consolou e ensinou. Homem de carne e osso, nascido em Belém. Homem de dor e que soube que ia padecer. O carpinteiro e o construtor, filho de Maria e José, era Jesus dos pecadores. Mas como pode ser? A pedra
pedra já está removida. Vamos então entrar no sepulcro. Onde está o corpo do mestre? Então elas viram figuras de anjos anunciando a notícia maravilhosa. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então elas lembraram de suas palavras. Corações ardiam e diante da notícia grandiosa, elas pregam e espalham a notícia a todos. A morte não foi o fim. O Mestre está entre os vivos. Voltou para estar entre nós. Ele está conosco. Jesus havia ressuscitado e o Cordeiro havia vencido. Então, no caminho para Emaús, ele prega a sua obra durante toda a Escritura. É como quem diz: desde a criação, a obra da redenção pertence a mim. Tudo é sobre mim e eu sempre estive com o meu povo. Então os corações queimam ao ouvir suas palavras. Aos discípulos amedrontados e escondidos ele diz: toquem-me, eu estou vivo. A morte não venceu. Espalhem essa notícia. Mostrem as minhas obras ao longo de toda a lei e os profetas. Digam que eu sempre fui Deus com vocês. Alcancem as nações com a palavra da vida. Sejam luz para o mundo. A missão do povo separado será cumprida somente em Cristo. Os pecados de seus escolhidos foram carregados na cruz. Estraçalharam seus ossos e partiam como cordeiro mudo entregue ao abate. A graça de Deus foi derramada em nós, e sua ira derramada em seu Filho. Os pecados de seus escolhidos foram carregados na cruz. E agora, morte, onde está a tua vitória? Qual a força do teu aguilhão? A cabeça da serpente foi pisoteada. Emanuel veio como prometido pelo profeta. Ele trouxe libertação como cantaram Maria, Zacarias e Simeão. O Criador de todas as coisas, o Eterno, o grande eu sou, o Cordeiro de Deus. E desde quando Deus é conosco? João nos ensina que além de ser o Verbo que estava com Deus, Cristo é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Os Evangelhos nos ensinam que, como predito, Deus se fez carne. O menino nasce e, espantosamente, aquele bebê era o próprio Deus. E agora, vitorioso, o Cordeiro nos convida para ser conosco para todo sempre. Ele rasga o véu, abre as portas da habitação, respondendo à pergunta latente: como pode um Deus santo se relacionar com pecadores? Através da justificação promovida pelo sangue do seu próprio Filho. O plano de redenção está completo. O Deus que cumpriu todas as promessas ascende aos céus, prometendo buscar seu povo para estarmos com Ele, para que Ele seja Emanuel, para que estejamos nele eternamente. Santo, 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 é Emanuel Todo-Poderoso, que era e há de ser eternamente Deus conosco. Chegou, Deus foi cortado.
Ele reinará eternamente. Desde antes que o mundo era o mundo, todo o plano estava pronto. Tudo estava planejado. E no tempo certo, tudo foi executado. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e o retorno. Um dia Ele virá para nos levar eternamente. Não é um show, não é um texto bonito, não são músicas, não é um arranjo, é uma mensagem de vida. E eu gostaria que você saísse daqui, talvez gostando ou não de tudo que você ouviu, mas crendo nessa verdade e entregando a sua vida a essa verdade. Que o Natal do Senhor Jesus Cristo seja a tua salvação. Que essa noite seja uma noite de uma mensagem que penetra a tua alma, que transforme a sua vida. E que no dia que esse rei voltar para buscar a sua igreja e reinar eternamente, vocês sejam com ele. Que todos nós possamos louvá-lo eternamente. Amém? Vamos colocar em pé. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Eu quero agradecer você que está nos visitando. Olha, louvado seja o teu nome pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja uma semana de bênção para você. Sempre que você quiser e puder estar conosco aqui, vai ser sempre uma alegria te receber. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, nós estamos de braços abertos para receber vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Foram muito tempo de ensaio, de preparo, de esforço, né? O Reitinho vindo lá de não sei aonde, 3 horas daqui, vindo final de semana só para ensaiar. Daqui a pouco ele pega o carro de novo para voltar para casa hoje ainda. Então que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Muito obrigado por nos trazer essa mensagem poderosa e abençoadíssima e linda que vocês nos trouxeram aqui essa noite. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo que ouvimos aqui, pelos textos que ouvimos, pelas letras que foram cantadas. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais do que um texto bonito e letras bonitas e músicas bonitas, é a mensagem de salvação, a verdade, ó Pai, pela qual vivemos, é a mensagem que dá sentido à nossa existência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor era, o Senhor é e o Senhor será para sempre. Muito obrigado por aquele que veio e por aquele que está e por aquele que voltará para nos buscar. Muito obrigado, ó Deus, porque essa mensagem é a mensagem de hoje e a mensagem para toda a eternidade. Sem a tua palavra, ó Deus, sem a tua verdade, sem a verdade de Cristo, o Evangelho, não há salvação e não há sentido para a nossa existência. Que esta palavra alcance poderosamente os nossos corações e gere vida e vida para toda a eternidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Dê um abraço apertado e abençoe a vida de pelo menos 10 pessoas aí, em nome de Jesus.